Essa semana, enquanto eu lia um pouco da palavra, estava até trabalhando na hora, e eu liguei a televisão lá e estava num canal evangélico, na Rede Super, e eu ouvi uma frase, uma única frase. Eu não, de verdade, não lembro o que foi falado antes ou depois. A televisão estava ligada. Mas uma única frase me chamou a atenção. E essa frase era: onde está o Deus deles? E aquilo, eu parei o que estava fazendo. Falei, como que é? Oi? Alguém falou comigo? Olhei para a televisão e a pastora que estava lá falando falou: onde está o Deus deles? E de verdade, eu só ouvi aquilo. Depois ela continuou falando, blá, blá, eu não consegui acompanhar. Eu comecei a pensar nisso e falei: onde está o Deus deles? E duas coisas me chamaram muito a atenção nessa frase, nessa pergunta. Quando nós vemos lá no Antigo Testamento, em diversos exemplos de reis que faziam o que era bom diante de Deus e que não faziam o que era bom diante de Deus, vinha por algum motivo um outro povo, uma outra cidade e tomava Judá, Jerusalém, tomava a cidade, os israelitas eram cativos por um tempo, e aí o Senhor encontrava graça em um homem lá, em uma mulher, e eles se levantavam, e aí o reino era tomado novamente. E eu fiquei imaginando exatamente isso. Eu fiquei imaginando aquele povo que conhecia quem era o Deus de Israel, que sabia exatamente o que havia acontecido na saída do Egito. E eles vinham contra o povo de Deus e eles simplesmente pereciam. Eles não ganhavam a batalha. Um exemplo bom, e eu nem vou entrar muito nessa palavra, mas um exemplo que eu me lembrei, foi na época de Eli, ali, no finalzinho da época de Eli, o começo de Samuel, está em 1 Samuel, capítulo 1 e 2, provavelmente isso, e fala que o povo do Senhor saiu para a guerra contra os filisteus. Enquanto eles estavam na guerra, eles sofreram uma grande baixa, eles perderam aquela batalha. E aí eles falaram assim: olha, tragam a arca do Senhor agora ao acampamento. E aí vieram lá, trouxeram a arca do Senhor, e a arca do Senhor significava a presença de Deus. E aí o povo começou a gritar em alta voz, e a palavra de Deus diz que os filisteus, ouvindo aquilo, eles ficaram com muito medo, porque eles falaram: agora os deuses deles estão com ele, e nós não vamos mais ganhar, nós vamos perder. Olha só o que eles fizeram lá na saída do Egito. Um povo que não era cristão, um povo que não era o povo de Deus, eles sabiam exatamente quem era o Deus de Israel. Eles sabiam que realmente, se a presença deles estivesse com eles, eles eram invencíveis. Só que o final dessa história não é legal. O final dessa história é que eles travam uma nova batalha, e o povo, os israelitas perdem, os hebreus perdem a batalha, e a arca é levada lá junto com os filisteus. E aí entra em outra história, mas o ponto aqui entendam, a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus no arraial, não foi suficiente para aquela batalha. E eu tenho certeza que aqueles filisteus perguntaram exatamente isso: onde está o Deus deles? Porque esse povo não é o mesmo povo que saiu do Egito, esse povo não é o mesmo povo que andou no deserto, esse povo não é o mesmo povo que bateu. Não! Onde está o Deus deles? E aí eu pergunto para vocês, eu faço essa pergunta para a gente pensar um pouco: será que o problema estava em Deus? Ou será que o problema estava com eles? Se nós entendermos um pouco mais dessa passagem, nós vamos ver que os filhos de Eli, eles não seguiam os passos do pai. Eles prostituíam, eles roubavam. Eles não seguiam os passos do pai.
E os 2 filhos morreram nessa batalha, para que só então Samuel fosse levantado como um profeta. O problema não estava em Deus, o problema estava no povo. O problema estava naquilo que eles estavam seguindo e aquilo que eles estavam adorando. Esse é só um exemplo muito simples e creio que seja simples de entender. O ponto aqui é, quando as pessoas te olham, quando as pessoas veem você passando por uma situação, elas conseguem enxergar Deus na sua vida? Esse é o ponto. Em qualquer situação das nossas vidas, será que nós enxergamos, ou os outros conseguem enxergar o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, que é o Deus que a gente serve? Será que nós temos dado testemunho do Deus vivo? Ou será que nós temos servido a Deus teoricamente? Será que nós sabemos, como aquele povo sabia, ok, eu estou passando por uma grande aflição, eu estou perdendo a cabeça, eu estou perdendo tudo que eu tenho, chamem Deus aqui. Hoje em dia a gente não chama mais a arca. O que a gente faz? A gente corre para a igreja, a gente pede uma oração, a gente faz jejum, a gente busca meios de sair de uma situação de aflição. Mas a gente precisa entender algumas coisas. E essas coisas que eu quero falar um pouco com vocês essa noite. A primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a posição de Deus na sua vida. Qual é a posição? Onde Ele está? Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem acompanha os nossos cultos sabe que eu falo esse versículo de 3 cultos, pelo menos 2. Assim brilha a luz de vocês. Preste atenção. Nós temos que brilhar nesse mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós falamos disso ontem. O pastor Jeter falou disso ontem aqui. Amém? Amém. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente em nós. Não é a mesma coisa. Só que ao verem algo diferente em nós, o que será glorificado será Deus, não será a nossa posição ou o nosso brilho. Vocês conseguem compreender e captar a informação? Conforme a gente for dando a nossa vida e colocando realmente Deus na posição que Ele precisa estar, e a posição que o Senhor precisa estar é o centro de tudo. A posição que Deus quer exercer na minha vida e na sua vida é o centro. A posição que Deus quer exercer na sua vida e na minha é o comando do banquinho. E agora eu vou abrir um parênteses aqui e eu vou repetir o que o pastor disse ontem. Cara, é muito louco. Porque essa palavra o Senhor me deu na quarta, quinta, sei lá quando, assim, isso bradar na minha cabeça. Esse mês, eu não tinha ideia nem do tema do teatro, e muito menos do que o pastor Jeter ia pregar ontem. Vocês conseguem entender o mover e o agir de Deus? Isso não é nosso, olha que legal, eles estão sincronizados. Não, não, isso é amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. É isso. Não é porque, não é nada. Nada em nós. É porque o Senhor quer falar com a gente. Entendam que o Senhor age de maneiras diversas, mas uma maneira que Ele tem agido muito, e a gente fica alegre em saber que Ele pode contar conosco para que a gente possa falar isso, é dessa maneira. Completando a pregação, completando ou falando de um teatro. A gente podia pregar sobre o teatro, sobre a peça de teatro. Jesus deve ser o centro de tudo em nossa vida. Enquanto Ele não for o centro, qualquer coisa pode nos afastar. Qualquer coisa pode nos tirar. Qualquer coisa pode nos afastar daquilo que Ele tem para a nossa vida. Lembra quando nós falamos hoje à tarde, lá no Retiro, sobre Hebreus, que diz lá, olha, quem conheceu a luz e quem caminhou na luz não se desvia?
polêmico. Nossa, meu Deus, pode criar várias teses teológicas. Só existe uma, na minha percepção. Quem realmente tem Jesus no centro, nunca vai desviar. Agora, quem ainda consegue tirar ele do centro todas as vezes que precisa, numa dessas tiradas, vai sair mesmo. É muito sério, é muito sério, é muito sério. A gente não pode mais brincar de ser crente. A gente não pode mais brincar de vir à igreja. Cara, deixa isso para trás, deixa isso para outras pessoas que não querem nada. Se você está aqui, se você continua aqui, é porque eu acho não, eu tenho certeza que você quer alguma coisa com Deus. Porque, cara, eu não tenho nada para oferecer. Nada, absolutamente nada. O que essa igreja, o que nós fazemos aqui no Game Over, cara, é algo muito maluco para muita gente até hoje. Muita gente que a gente conhece. Eu vou dar um exemplo. Essa semana eu jantei com um casal que eu amo muito, cristão, tementes a Deus, de verdade. E eles não são aqui, eles são de longe, daqui da igreja e tal. Mas eles vieram já em 2, 3 cultos, Game Over, etc. Tal. E aí, uma das coisas que a moça me falou, ela falou o seguinte: pô, eu fui lá, eu vi, não sei o que lá, mas eu não consigo entender qual é o nosso papel, como que eu posso apressar a volta de Cristo? Eu não estou infringindo na soberania de Deus? Eu falei, não, exatamente. Não. E aí eu falei, não, tem 2 pontos aí. São os 2 pontos que eu entendo. O primeiro é que a palavra de Deus diz que todos ouvirão antes que ele volte. Terão a oportunidade de se converter. E o nosso papel, se a gente quiser apressar a volta, é a gente pregar que nem um maluco. Evangelizar. Ok, nós vamos estar. Talvez se uma única pessoa que passar por nós nunca tiver ouvido de Jesus, e a gente falar de Jesus e ela aceitar ou não, cara, é menos uma que Jesus precisa falar para ele voltar. Então sim, a gente apressa a volta dele. E a segunda coisa, é o que diz em Apocalipse, que a noiva clama pelo noivo, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero a tua volta. Esse é o clamor da igreja, esse é o clamor da noiva. É ansiar pela volta de Cristo, é clamar pela volta de Cristo. Evangelizar para que ele volte realmente. Vocês entendem? Então, de novo, o que a gente fala aqui, talvez se você não entende muito, sei lá, depois pergunte. Nós temos os retiros, e para quem frequenta os retiros, eu tenho certeza que está tendo boas experiências. Hoje nós tivemos uma muito legal, nós fizemos lá um bate-papo com perguntas e respostas, meias respostas, respostas completas, etc. Mas, bom, não foi para quem estava lá? Amém. Para mim também foi muito legal. E quanto mais a gente se aprofunda, e quanto mais nós permitimos que Deus seja realmente o centro da nossa vida, cara, mais entendimento a gente vai ter. Vou refazer minha frase. Quanto mais nós colocarmos Ele no centro, menos entendimento a gente vai ter do que Ele pode fazer, e mais entendimento a gente vai ter daquilo que é. Não? Não, eu vou explicar. Nem para mim ficou bom. Quanto nós colocamos Ele no centro, não interessa o que Ele vai fazer, a gente vai simplesmente obedecer. Ponto. Fácil, melhor assim, nessa direto, eu sei. Cara, quando Ele está no centro, Ele não precisa falar, então, senta aqui, Tiago, deixa eu conversar com você. Sabe o que é? É o seguinte, eu vou fazer isso. Tudo bem para você se eu fizer isso? Aí eu vou falar, Deus, Jesus, então, sabe o que é? É que a menina me chamou para morar junto. Entende? Não tem esse negócio. Quando nós colocamos Ele no centro e nós seguimos realmente a Deus, cara, o que Ele falar, o que acontecer, a nossa mente vai estar vinculada e voltada para falar o seguinte, ok, está acontecendo essa situação comigo, não é porque eu sou um coitadinho, não é porque eu sou bom, porque eu sou ruim, é porque o Senhor quer glorificar o nome dEle de alguma maneira. Deus, me ajuda a glorificar o Seu nome nesta situação que eu estou vivendo. Difícil, eu sei que é. Eu vivo também, gente. É difícil pra caramba. Mas se a gente não viver assim, se a gente não pensar, e se a gente não agir dessa maneira, nós estamos exatamente tirando o banquinho de Jesus.
Nós estamos tirando ele de cena e falando, não, agora, peraí, deixa eu tomar a frente, deixa eu tomar a direção da minha vida, que eu vou levar a gente até um lugar mais seguro, eu vou tirar dessa tempestade, vou levar a gente ali para o sol. Ali no sol, o Senhor pega de novo. Não. Ou a gente entrega, ou a gente não entrega. Ou a gente coloca ele no centro de tudo, ou a gente simplesmente toma o centro e ponto final. Em uma outra passagem, em Romanos 11:36, diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe por que Deus criou a terra? Para que a gente vivesse nela, governasse? Não. Foi por ele, para ele. Foi para ele. Foi para que a glória dele fosse manifesta na terra. Nós estamos aqui para que a glória dele seja manifestada em nós e para que todos vejam a glória dele. Você entende? A posição que muitas vezes nós tomamos é a posição do centro. Tudo acontece comigo, porque a minha vida, porque a minha situação, porque eu quero, porque eu. Não tem eu. Tem Deus, o que o Senhor quer é perfeito e agradável para mim. Será que nós estamos dispostos realmente a fazer essa entrega e essa oração? Fala, Deus, o que o Senhor tem é o que eu quero para a minha vida. Vou usar um exemplo que eu tenho quase certeza que foi usado ontem também. Estevão. Você acha que Deus, se Estevão tivesse feito essa oração mais ou menos, quando o povo chegou para apedrejar ele, você acha que ele ia ficar ali firme e forte? Será que ele ia morrer apedrejado por Cristo? Ou será que ele ia falar assim, então, peraí, só um pouquinho, gente, era brincadeira, eu não, deixa eu lá, ir embora. Ele tinha essa possibilidade, ou não? Ele simplesmente podia falar, não, peraí, não é bem assim não, eu estava lá, mas eu nem gosto muito daqueles caras lá, eles são tudo meio doidos, não, imagina, vamos embora daqui, blá, 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 e dá um jeito. Jeito tem. Mas se ele, eu tenho certeza, fez essa oração, ele falou, Deus, é a tua vontade que reina sobre mim. E a vontade de Deus para a vida dele foi ser apedrejado até morrer. Caramba, né? Parece cruel, não parece? Mas não é. Se nós entregamos a nossa vida a Deus e falamos aí para Ele, Pai, faça o que Tu bem queres, eu estou aqui, usa-me da maneira que o Senhor deseja. Eu desejo usar a sua vida para salvar uma vida. E aí? Eu desejo usar a sua vida para ser um exemplo para o meu povo do que eles estão fazendo comigo. E aí? É ser usado. Ser usado por Deus não é ter um microfone na mão e pregar no game over. Entendam, não limite o poder de Deus. Ser usado por Deus é estar disponível para fazer o que Ele deseja da nossa vida. E independente da situação que a gente viva, o primeiro pensamento que deve prevalecer na nossa vida, na nossa mente é, Pai, eu quero glorificar o Senhor com essa situação. Independente do que for. Pai, eu quero glorificar o Senhor, porque o Senhor é o centro de tudo. O Senhor é o centro da minha vida. Mateus 3,30 diz o seguinte: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. João Batista foi levantado por Deus para ser o cara que ia proclamar, para que ia declarar a vinda de Jesus, que ia anunciar. E ele foi para o deserto, e a palavra de Deus diz que multidões iam ao deserto atrás dele, ouvir raça de víboras, uma palavra que não era muito agradável de se ouvir ao nosso paladar, ao nosso ego. E ele estava no meio do deserto, imagine uma multidão seguindo ele, vindo até ele, e querendo ele, achando que ele era. E aí de repente chega Jesus, e o povo começa a falar, mas espera aí, mas João, você é o cara. Não, vocês não estão entendendo.
Eu não sou nada. Eu preciso diminuir para que ele cresça. Entenda a posição de João. Olha a mentalidade e como realmente ele colocava Deus como centro de tudo. Ele podia muito bem falar assim, não, peraí, agora eu estou numa posição legal, está todo mundo aqui, todo mundo vem me ver, todo mundo ouve a minha voz, posso ser um cara influente aqui, eu vou abrir uma tenda aqui no deserto e vou fazer a primeira igreja do João Batista aqui. Acabou, vamos embora. Não, ele não perdeu o foco. Ele sabia que a vida dele e o ministério dele eram para glorificar Deus e anunciar Jesus Cristo, o Salvador. É necessário que eu diminua, é necessário que ele cresça. A gente canta, a gente louva, a gente fala disso em todos os cultos, eu sei disso. Mas, cara, coloca isso numa situação dentro da sua vida agora. Tira da área teórica, tira do universo da teoria, da teologia, e coloca isso na situação da sua vida. Será que realmente nós temos diminuído e ele tem crescido, a ponto da nossa luz, do nosso brilho, ser enxergado por outras pessoas e eles poderem glorificar a Deus por isso? Ah, não, mas eu vou para a igreja e por isso, ok, vir para a igreja é legal. Mas e fora da igreja? E na escola, e no trabalho? Como é que é a sua vida? Será que você tem saído da igreja e levado o banquinho? E só vem para a igreja para entregar o banquinho das 8 às 10? Se for isso, é muito pouco. Se for isso, ele não aceita. Não rola, não dá. Uma coisa que nós temos que ter e fazer é dar testemunho de Cristo. A palavra de Deus diz que, como cristãos, nós somos pequenos cristos. Os discípulos eram chamados de cristãos, de crentes, porque as pessoas olhavam para eles e conseguiam ver a obra de Jesus, o amor. Conseguiam olhar e falar assim, olha lá, esses eram os seguidores de Jesus Cristo. Eles eram identificados na rua. Estes são os seguidores de Jesus Cristo. Esses são crentes, pequenos cristos, são discípulos do Senhor. Para a gente entender o que é uma testemunha e dar testemunho, nós só podemos dar testemunha de alguma coisa se nós vimos ou vivemos uma situação. Então eu estou parado numa esquina e vejo 2 carros baterem lá. Um cara passou no vermelho e um outro passou no verde, bateram tal. E aí eles me chamam para ser testemunha. Ok. Eu sou apto para ser uma testemunha, porque eu presenciei aquilo. Eu vivi, não talvez dentro da situação, mas eu experimentei aquela situação de uma maneira ou de outra. Estou apto a ser uma testemunha daquela ocasião, daquele ocorrido. Os discípulos, eles estavam aptos a serem testemunhas de Jesus. Eles viram, viveram Jesus. E aí a gente pode pensar, poxa, então eu não posso, porque eu não vivi naquela época. Os discípulos eram lá, eu não, eu vivi aqui agora, 2000 anos depois. A gente não precisa ir tão longe. Vamos só um pouquinho depois da morte de Jesus. Paulo era um cara que conhecia a letra, conhecia tudo, mas ele não tinha intimidade com Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. E ele não precisou viver 3 anos no ministério de Jesus como os outros 12 apóstolos, para ser um apóstolo. Ele precisou ter uma experiência real com Jesus. Quando nós temos uma experiência real com Jesus, nós podemos testemunhar dele. Nós seremos as suas testemunhas. Em Atos 1:8 diz o seguinte: receberão poder e serão minhas testemunhas.
Aqui os discípulos, Jesus tinha acabado de ser crucificado, tinha voltado, ficado 40 dias com eles ali, ensinando. E aí, antes de subir, Jesus fala, olha, vá para Jerusalém, fiquem lá um tempo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí sim vocês serão minhas testemunhas. Não basta a gente conhecer de ouvir falar. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da capacitação de Deus na nossa vida para sermos boas testemunhas. Por isso que não basta vir à igreja, entende? Por isso que não basta participar de um culto. Por isso que não basta ir a um retiro. Se nós não tivermos intimidade com Deus, experiência com Deus, e recebermos o poder e a capacitação de Deus para sermos verdadeiras testemunhas. É um processo. Não basta a gente fazer o comecinho dele. Pensa numa linha de montagem de um automóvel. Chega lá, matéria-prima, lá, um monte de ferro lá, e ele vai passando por uma esteira, lógico que não é tão simples assim, mas a gente vai passando por uma esteira e aí vai montando a carroceria, colocando pneu, colocando não sei o quê, blá, blá, blá. Quando chega no final daquele negócio lá, ele está montado e já só ligar e ir embora. É um processo. Para nós sermos realmente testemunhas, para nós sermos realmente pessoas usadas e etc. Cara, é um processo. Vir à igreja é um pedacinho do processo, entregar a nossa vida é outro pedacinho do processo, nós caminharmos com Deus é um pedacinho do processo, termos comunhão com nossos irmãos, sermos libertos dos nossos pecados, sermos batizados, blá, 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 até o ponto de nós podermos realmente chegar a sermos testemunhas verdadeiras e reais do poder de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque testemunhas reais fazem milagres em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que os discípulos, onde passavam, a sombra curava. Ele não precisava pregar, não precisava ter o microfone na mão, ele não precisava ir na praça, ele não precisava ir na Paulista. Não, ele andava. E as pessoas conseguiam sentir o poder de Deus, a presença de Jesus Cristo, a unção e o poder na vida deles. Entendem? Testemunhas de Cristo. Não são pessoas que são passivas. Não são pessoas que estão passeando, que estão aqui, não, beleza, vamos lá hoje. Sei lá, tanto faz, se a gente for ou não for. Cara, este culto não representa nada em si. Ele por ele. O que vai representar alguma coisa se essa noite, depois desses 2 dias aqui de culto, você sair daqui com a sua mentalidade renovada, transformada, e querendo realmente mais de Deus, querendo realmente ser uma testemunha viva e eficaz de Deus nessa terra. Eu não posso mais ser um crente, ok, eu sou crente há 20, há 10, há 15 anos. Tá bom. E aí? Eu tenho sido uma testemunha? E aí, será que as pessoas olham para mim e falam assim, esse cara não era aquele cristão? Onde está Deus na vida dele? Eu não enxergo. Será que nós temos envergonhado o nome de Jesus? Um outro exemplo, que a gente sempre usa aqui, Pedro. Pedro, logo que Jesus foi preso, as pessoas chegaram nele e falaram, peraí, você não é aquele cara que anda com Jesus? Ele tinha 2 escolhas, certo? Sempre. Sim, sou eu. E aí, vai me levar junto? Vamos embora. E a outra então, falou, hein? O cara é parecido comigo aí e tal. Ele fez a escolha dele por 3 vezes. E a escolha dele por 3 vezes não foi boa. Não foi ser uma testemunha de Cristo. Não foi ser alguém que realmente viveu e conheceu, que estava em um processo. Mas chegou no meio do processo, ele espanou, falou, não. É muito pesado. Cara, olha o que estão batendo nesse cara. Não, peraí, eu não sou capaz. Mas Pedro teve uma experiência com Cristo depois disso. Houve um perdão, um arrependimento. Ele se entregou realmente a Jesus e falou, agora sim, Senhor, eu entendi aquilo que você me falou lá antes, eu ainda não tinha me convertido. O Senhor ainda não era o centro da minha vida, da minha vontade.
mas agora o Senhor é o centro da minha vontade. E quando ele fez isso, a primeira pregação dele salvou 3.000 pessoas. Vocês conseguem diferenciar Pedro antes e Pedro depois? É isso. É ser realmente uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. Ser realmente uma pessoa que vai fazer a diferença onde nós estivermos hoje. Não ser uma diferença quando o Senhor me mandar para missões lá no Haiti, lá na África, lá no Afeganistão. Não, ok. Se um dia Deus te mandar para lá, você vai fazer a diferença lá. Mas se o Senhor te colocou aqui agora, é aqui que nós vamos fazer a diferença. Pô, mas meu trabalho é chato, porque não sei o que lá, blá, blá, blá. É lá que nós vamos fazer a diferença. Não, mas você não conhece meu pai, minha mãe, é lá que nós vamos fazer a diferença. É isso. A gente volta lá no início. Senhor, pode me usar como tu bem queres. Beleza, eu quero te usar dentro da sua casa. Então, não pode ser na casa do vizinho. A minha eu não gosto muito, é difícil aqui. Já fiz tanta lambança aqui em casa que para passar um pano aqui vai ser dolorido. Não é assim? Eu pensava muito nisso. Não, Senhor, me usa onde o Senhor quiser, mas aqui eu já baguncei tanto, rapaz. Que se eu ficar aqui, o povo vai falar, que esse cara doido aí, fazia um monte de besteira, agora está falando essas coisas. Não, era lá mesmo. Era lá que eu precisava fazer a diferença. Era lá que eu precisava chegar e falar assim, então, gente, realmente eu fazia isso mesmo. Mas eu não faço mais. Ah, mas por quê, careta? Cara, eu sou um cristão. Isso daí não faz mais parte da minha vida. Ainda com vergonha. Ainda sentindo, sabe assim, aquele negócio de... É porque eu não fui uma verdadeira testemunha. Porque se eu tivesse sido, naquela época, uma verdadeira testemunha, eu tinha falado, isso mesmo, e olha aqui, você também tem que se converter, e blá, blá, blá. É lógico, com toda a sabedoria que Deus vai nos dar, e nos dá, quando nós precisamos falar dele. Mas o ponto aqui é sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. Testemunhas que vão fazer diferença, que vão sim abreviar a volta, que vão pregar o Evangelho, que vão buscar, que vão incessantemente buscar o Senhor. Um outro ponto é o amor. O maior mandamento que Jesus nos deixa lá é o amor. Em Mateus 22:39 ele diz o seguinte: ame o teu próximo como a ti mesmo. Caramba. Ele não fala assim, ame aquela pessoa que você já ama como você ama você mesmo. Porque é fácil, né? Pô, eu amo o Lucão, o meu irmãozão. Fácil de amar. Agora, e aqui amar aquele lá que pega no teu pé? E amar aquele lá que fala mal de você? E amar aquele lá que não vai com a tua cara, que não passa, desbarra? E amar aquela lá, então, que fala mal de você para todo mundo? É isso daí que a gente vai amar. Complicado, né? Mas isso faz parte de ser uma testemunha. Isso faz parte de colocar o Senhor como centro da nossa vida e falar, Deus, cara, eu sei que é difícil, sabe? É complicado, mas eu preciso amar aquela pessoa, me dá amor por ela. Eu sei, assim, eu estou falando isso e Deus está falando muito comigo. Não sei se com vocês, mas comigo muito. Porque eu sei as pessoas que eu preciso amar hoje e eu não amo. Ou eu não tenho buscado amar mais. Eu sei, e eu preciso buscar isso, porque eu quero ser uma verdadeira testemunha de Cristo. Eu quero ter experiências novas, eu quero ser realmente levado a uma intimidade maior de Deus, a ponto de as pessoas, e essas pessoas, poderem olhar para mim e não reconhecer nada em mim, ver a glória de Deus na minha vida. E eles serem atingidos e convertidos e terem uma vida nova. O amor de Deus que nos salvou, é o mesmo amor que pode salvá-los, se a gente der espaço a isso. Já pensaram nisso? Já pensaram naquela pessoa que mais se implica com você? Pensa nela agora. Pensa quanto Deus ama essa pessoa. Pensa quanto Deus quer usar a sua vida para essa pessoa ser salva. Punk, eu sei que é difícil, entende? Eu sei que é chato, eu sei que é complicado. Mas, pelo menos aqui, você nunca ouviu que ia ser fácil. Eu tenho certeza que, eu digo aqui, você nunca ouviu. Porque não é fácil ser um testemunha de Cristo.
Não é fácil. Vocês sabem o fim de todos os discípulos e de todos os apóstolos da Bíblia? Eles eram testemunhas de Cristo. Eles não acabaram a sua velhice com casa própria, carro. Não estou dizendo que isso... Não entendo por esse lado. Mas eles se gastaram por amor. Porque eles entenderam que eles eram testemunhas. Eles entenderam que precisava levar o amor. O apóstolo Paulo diz em várias situações, cara, como eu queria estar lá no céu já, mas por amor a vocês, eu vou continuar aqui. Olha isso. Olha a mentalidade de uma testemunha real de Cristo. Por mim, eu estava lá, eu sei, esse mundo aqui é uma tranqueira, eu não quero mais viver aqui. Mas por amor a vocês, eu não posso deixar vocês aqui. Vocês não estão prontos. Era o que ele falava nas cartas. Por amor a vocês, eu quero continuar aqui. Será que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida, não com a gente, não com a nossa vontade, não com o nosso querer, mas por amor às vidas? É loucura. A palavra de Deus é loucura para o homem. Principalmente para o homem que não teme, o homem que não entende. O homem que não entende o Espírito, o mover do Espírito. É loucura. E nós não vamos encontrar esses homens só lá fora, pessoas que não são cristãs. Nós vamos encontrar esses homens dentro da igreja, dentro das nossas igrejas. Porque eles ainda não abriram realmente o coração e a mente para entender e ouvir aquilo que Deus tem. Então, se você imaginou alguém agora, ame essa pessoa incondicionalmente. Entendem a diferença? Não é excluam ela, mandem ela, dá um pé nela e manda ela para fora da igreja. Não! Redobra o joelho e fala, Deus, eu sei que o Senhor ama muito ela como o Senhor me ama. Pai, o Senhor teve misericórdia de abrir os meus olhos. Pai, abre os olhos do meu irmão também. Porque o Senhor ama. Gera amor em mim para que eu possa realmente chegar e dar um abraço bem apertado e falar, olha, cara, Jesus ama você, eu também te amo, e estamos juntos aí que você precisar. Mesmo que isso custar um bom tempo da sua vida, um bom tempo do seu ouvido. É amor. É gastar o seu tempo para ser uma testemunha de Cristo na terra. É um caminhar muito doido, né? É um caminhar muito diferente. Sabe, eu tenho vivido, eu tenho vivido isso nos meus últimos meses, uma correria doida no serviço, no trabalho, que eu vou viajar, pego um avião às 5 horas da manhã, fico a semana inteira, volto 10 horas da noite, quero só dormir, literalmente deitar na cama e morrer, entre aspas, né? Eu tenho visto, sabe assim, e eu tenho sentido quanto que Deus deseja de mim uma posição. Sabe, me levar a um nível, entre aspas, de esgotamento físico, para realmente saber se é isso que eu quero mesmo de Deus ou não. Sabe, de levar a um limite e falar, tá bom, olha, você está chegando perto do seu limite físico. E aí, você vai continuar ou não? Você vai continuar me adorando, me louvando, confiando em mim, temendo, sabendo que eu sou Deus, sabendo que eu estou sempre... Ou não, ou vai espanar agora? Eu posso falar para vocês, tem dia que eu quero espanar. Tem dia que dou uma fraquejada. E é por isso que o Senhor colocou uma esposa do meu lado, para me sustentar e eu sustentar ela. É por isso que o Senhor me colocou debaixo de uma autoridade, de apóstolos, de pastores, que quando a gente está meio caído, meio diz, ai meu Deus, e agora? Eu não sei o que eu faço. Ele, não, peraí, vem cá, vamos junto, nós estamos todo mundo junto, blá, 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 blá. Cara, tudo que Deus coloca e institui não é à toa, sabe? Deus não fala para a gente viver em comunhão à toa. Deus não fala para a gente estar ligado a uma igreja à toa. Deus não fala para a gente amar o nosso próximo à toa. Não. Se nós realmente estivermos ligados, sabe, conectados, velho, é um segurando o outro aqui, ó. Se um der aquela derrapada, tem um do ladinho aqui, assim, ó, sem dar espaço, assim, ó, que nem vocês veem na van lá de Mariporã. Vai todo mundo para um lado, um para o outro, um passa mal, mas está todo mundo bem lá, tal. É assim. Sabe, é um segurando lá para, opa, não vai cair não, volta aqui, vem cá, e vamos lá, e vamos lá. É isso, é isso. Isso é corpo, isso é comunhão.
É isso que o Senhor espera de nós. É isso que nós estamos tentando formar com o nosso povo, vocês sabem disso. Por isso que o pastor Jeter insiste tanto em estarmos sempre juntos, em qualquer momento, em todos os momentos. Porque quanto mais unidos nós tivermos, mais forte nós seremos. Porque cada um vai ter um ondinho, um defeitinho que vai ser tratado. E Deus vai tratar de uma maneira e num momento especial. Mas enquanto o outro já está tratado do ladinho aqui, você consegue pegar na mão e ir carregando. Vamos junto, cara. Você não vai parar, não. Não vai ficar para trás. Só que a partir do momento que a gente desgarra da mão, fala, não, peraí, eu vou ficar aqui, porque aí quando Deus falar comigo, eu alcanço vocês. Cuidado. 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 Porque Satanás é astuto. A palavra diz que ele é como um leão que fica ao nosso derredor, pronto para nos atacar, para nos devorar. Muito cuidado quando você acha que você é autossuficiente para resolver o seu problema. Muito cuidado quando você pensa que não, esse negócio aí é mó furada e vou para cá porque... Cuidado, cuidado, cuidado. Comece a buscar Deus em primeiro lugar. Comece a colocar Ele no centro de tudo. Comece a falar, Deus, olha, eu quero realmente deixar nas tuas mãos. Permita que Ele trabalhe na sua vida. Comece a enxergar todas as situações da sua vida como situações para glorificarem o nome de Deus. Seja uma testemunha e ame. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Entregue o seu banquinho para Ele de uma vez por todas. Entrega a tua vontade, entrega o seu desejo. Fala para Ele. Sabe, porque Ele não quer ouvir o que sai da minha oração para a igreja. Ele quer ouvir o que sai da sua boca, do seu coração para Ele. Ele quer ouvir o que você quer, o que você deseja. E o que você deseja pode ser. Pai, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Pode ser, Pai, eu quero ser uma verdadeira testemunha do Senhor na terra. Pode ser, eu quero amar, Pai, quem eu não consigo amar. Pode ser, Pai, me usa da maneira que o Senhor quiser. Faz do jeito que o Senhor quiser. Eu estou aqui para servir o Senhor. Mas fala a tua verdade para Ele. Fala aquilo que arde no teu coração. Ele não quer ouvir mais teoria, sabe? Ele não quer ouvir mais grandes versículos, grandes orações. Ele quer ouvir a sua verdade. Ele quer ouvir, Pai, eu entendo que eu preciso ser uma testemunha e eu não consigo, me ajuda porque eu quero, eu preciso. Pai, me ajuda a amar, porque esse é o principal mandamento que o Senhor deixou para mim. E se eu não consigo fazer o principal mandamento, quem dirá os outros mandamentos? Me ajuda. Peça para Ele e fala, Pai, derrama o teu amor sobre mim. Me batiza com o teu amor. Derrama o teu fogo sobre a minha vida. Derrama o teu Espírito sobre mim. Derrama o teu Espírito sobre mim, Pai. Eu quero mudar as minhas atitudes, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Ah, se nós entendêssemos, no final deste game over, aquilo que o Senhor deseja de nós. Eu nem sei se nós precisaríamos de mais um game over. Ah, se nós entendêssemos. Mas é um processo, eu sei. E cada um de nós pode estar em uma etapa desse processo, dessa linha. Consiga identificar em que pedaço você está. Consiga identificar se realmente está faltando amor, se está faltando fé, se está faltando confiança, se está faltando vontade, se está faltando entregar algo para o Senhor.
Identifique na sua vida, não na vida do seu vizinho. Não pense no seu pai, não pense na tua mãe. Não pense em, nossa, se aquela pessoa estivesse aqui hoje, caramba. Não, esquece, se ela não está aqui não era para ela, é para você. É com você, é comigo que o Senhor quer falar. E se a gente der esse espaço, nós vamos ter uma nova experiência com Deus. Ele vai poder nos levar a um novo entendimento, poder nos levar a um novo patamar, poder nos levar a algo sobrenatural. E aí quando as pessoas nos verem novamente, nós não seremos mais qualquer pessoa passando por eles. Nós seremos testemunhas do Deus vivo. As pessoas vão poder olhar para a gente, talvez nem saber o nosso nome, mas querer ficar do nosso lado, porque a presença de Deus é tão maravilhosa que Ele vai se sentir bem do nosso lado. Nós vamos estar andando em qualquer outro lugar e as pessoas vão ser curadas e a gente nem vai ficar sabendo. A gente não precisa ficar sabendo. É porque o nome dele é glorificado, não o nosso. Mas existe um caminho para isso. Existe um caminhar, existe uma entrega, existe um preço a ser pago. Um preço que muitos já pagaram já. E esse preço está aqui. Qualquer um de nós pode pagar, pode começar, pode continuar caminhando nesse sentido. A palavra de Deus disse lá em Isaías: eu olho aqui dos céus, procurando alguém a quem eu possa usar. Quem eu posso usar? E aí um homem lá, perdido, fala assim: aqui, eis-me aqui, Senhor, usa mim. Você acha que foi fácil? Não foi. Você acha que se essa noite você realmente quiser ser uma verdadeira testemunha de Cristo na terra, vai ser fácil? Eu já vou te falar agora, não vai. Nós vamos ter que abrir mão de um monte de coisa boa. Nós vamos ter que abrir mão de um monte de coisa que satisfaz o meu ego, o nosso ego, a nossa carne. É o preço a ser pago. É o preço a ser pago. E só quem não é deste mundo consegue pagar esse preço. Porque quem é desse mundo não entende, não consegue enxergar, não consegue entender a soberania, a maravilha que é servir ao único Deus vivo. Isso é para quem não é desse mundo, não quer ganhar o mundo, ganhar no mundo, quer ganhar o mundo. É algo que mexe com a nossa mente, mexe com o nosso coração, mexe até com a nossa barriga, eu sei. Mas Deus quer entrar em tudo. Deus quer tomar tudo. Abra a sua mente, abra o seu coração. Oh Espírito Santo de Deus, vem papai, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Pai, toma o teu lugar em nossas vidas, Senhor. Toma o teu lugar em cada vida aqui, Jesus. Pai, o Senhor conhece a mente e o coração de cada um aqui. O Senhor conhece aquilo que cada um está apresentando ao Senhor, aquilo que mais dói, mais machuca, aquilo que é mais difícil de entregar em cada vida aqui. Pai, mas eu te peço, Jesus, pela tua misericórdia, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim aqui. Pai, nos ajuda, me ajuda, Pai. Nos ajuda a entregarmos realmente tudo ao Senhor. Pai, nos ajuda a entregarmos, a sermos testemunhas, não para a nossa glória, não para que o nosso nome seja estampado em algum lugar, mas para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor possa chegar aqui mais rápido, para que a nossa união seja mais rápida, Pai. Pai, gere em nossos corações o anseio
de buscar ao Senhor incessantemente. Gera o anseio de nós buscarmos, a ponto de nós chorarmos pela tua causa, a ponto de nós darmos a nossa vida, darmos o nosso tempo, darmos o que nós temos. Faz arder nos nossos corações, Pai, muito mais do que vir a um culto, muito mais do que participar de uma reunião, muito mais de participar de um grupo de jovens, de um movimento. Pai, gera em cada coração aqui. Gera, Pai, gera, Senhor. Vai trabalhando em cada um de nós, Pai. Vai trabalhando em cada um de nós, Jesus. Eu te peço, Papai, eu te peço, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Eu quero convidar você. Você que em algum ponto foi tocado, ou você que quer ser uma testemunha verdadeira de Cristo na terra, eu vou repetir, para que você não se engane, não é fácil ser uma testemunha de Cristo na terra. Não é fácil servir a Deus dentro do nosso emprego, da nossa casa, dentro da nossa escola, da nossa faculdade, não é fácil. Mas é lá que o Senhor quer te usar como uma testemunha verdadeira da palavra e do poder dEle. Quem quiser, fique em pé agora em nome de Jesus. Se Deus não quis colocar alguma coisa sobre você, é porque Deus não quis pôr. Ponto. Não é uma campanha, não é uma oração, não é um apelo, não é nada que vai pôr. Se a minha vida está do jeito que está, é porque Deus permitiu que ficasse. Ponto. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca mais tempo. Sabe por quê? Nós acabamos de ver aqui, Ele está voltando. Isso não é brincadeira. Isso não é um teatro. Isso não é um conto, isso não é uma história, isso não é real. Isso é real.